Está começando mais um Leiga Partilha, um podcast para ler e refletir sobre o Evangelho. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. E neste episódio, o Evangelho que leremos será o de João, capítulo 11. Mas antes, vamos aos comentários dos ouvintes sobre o episódio passado. Let's! Sim, gostaria de agradecer. A gente recebeu o primeiro e-mail, que foi do José Vicente, da Maria. Bom, fofíssimo. nos mandem e-mail. Muito obrigada. Eles deram parabéns para nós pela iniciativa. Não só eles, outras pessoas também. Muito obrigado, vocês que estão nos apoiando. A Maria Helena também nos mandou um comentário sobre a passagem do cego, uma frase bonita que até compartilhei nas redes sociais, falando, né, que Deus quer salvar você junto com você. E a Margarete, que compartilhou um momento glória dela, né, que ela falou que um outro dia, né, antes dessa quarentena, no horário de missa, ela estava desanimada para ir e o marido dela deu um abraço e falou, não, vamos sim, deu aquela força. E durante a missa, o padre contou uma historinha que falava exatamente sobre isso, né? E isso tocou bastante ela. E no fim ele terminou dizendo, né, que o desânimo não vem de Deus, que é pra gente ser esperançoso, ser alegre, porque a alegria vem de Deus. E ela saiu renovada de lá. Então, muito obrigada por compartilhar o seu momento glória. Vocês também mandem pra gente. Eu lembrei de outro comentário aqui da Fran, né, que falou pra gente que nós não somos um trio, somos um quarteto, que o Espírito Santo está junto com a gente. Eu fiquei muito feliz também, lembrei desse agora. Verdade. Muito lindo, muito bonito. Lindo. Obrigada. Que assim seja mesmo, né? Sempre o Espírito Santo junto conosco. Amém. Então tá bom, então vamos para a leitura de hoje. O Evangelho é de João, capítulo 11, vai ser a forma breve, tá? Que é a que vai ser provavelmente lida na missa deste domingo. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse, esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou, onde o colocastes? Responderam, vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, armando o morto, interveio, Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Agora vamos para aquela contextualização que hoje vai ser feita pela Let's.
Vamos sim. Primeiro eu queria falar com relação ao momento da vida de Jesus. Então já é um momento que está bem próximo à Páscoa dos judeus, então bem próximo à crucificação. E se a gente continuasse a leitura, no final termina, né, que muitos creram porque viram aquele milagre. Mas, se continuar, fala assim, que alguns não creram. E esses que não creram foram lá fofocar para os fariseus. E aí é nesse momento que os fariseus resolvem meio que fazer um conselho para decidir o que vão fazer com Jesus, porque eles já estão irritados que Jesus está atrapalhando o negócio deles. Com relação ao local, né? Betânia era tipo uma aldeia na Judéia, um vilarejo mesmo, assim. E, vamos dizer assim, hoje em dia um distrito, uma cidade bem pequenininha. Então, era um lugar sem expressividade política, cultural ou econômica, mas era um local que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava perto. E um detalhe que eu acho interessante é que não só nessa passagem, mas várias outras passagens de outros evangelistas também, Jesus vai várias vezes para Betânia, né? E eu fiquei pensando assim, a gente só vai para uma cidade que não tem uma expressividade econômica, política ou cultural se a gente tem pessoas que a gente ama lá. Então, eu acho que essa passagem ela tem essa importância de mostrar também Jesus, homem, Jesus, hashtag gente como a gente, né? Que tinha amigos, né? Então, essa contextualização que eu queria passar para vocês. Muito legal. Então Muito vamos bom. começar a reflexão com a Mari? A minha reflexão hoje é bem quanto a continuação da revelação de Jesus, né? E aí, agora pensando em toda a reflexão, a contextualização que a Let's estava fazendo para nós, eu pensei, como que ainda precisou realmente que fosse cumprido, mas os discípulos puderam negar Jesus, depois de estar próximos, estar perto e de verem tudo isso. Né? A gente sabe que Jesus já tinha profetizado isso, né? Até mesmo junto com eles, que eles negariam, que eles fariam isso. Mas, assim, foi uma ressurreição, né? Ele voltou à vida. Então, eu penso que esse é mais um fato concreto, que ele comprova que quem age através dele é o seu Pai, Deus, né? Então, mais uma vez, Jesus está se revelando, mais uma vez, antes da Páscoa dos judeus, que também está bem próximo da nossa Páscoa, né? Jesus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus, né? Então, e muitas vezes a gente é como agora eu não lembro se foi Marta, que disse Jesus, mas ele já cheira mal. Foi Marta, isso mesmo. Muitas vezes nós somos essa mesma Marta, né? Que vai dizendo na beira, sabendo que Jesus pode, sabendo que ele é o Messias, sabendo que ele faz o impossível, a gente ainda chega ali e fala assim, Jesus, mas ele cheira mal, tá morto, não tem como fazer isso, né? Muitas vezes é isso na nossa vida, né? A gente está vendo que se Deus quiser, ele faz, mas nós ainda questionamos se esse Deus é realmente Deus, né? Então, é a hora de pensar, mas ele é Deus, né? E realmente entender que ele voltou para Betânia, como disse a Let's também, nessa contextualização, e ele com certeza ressuscitou Lázaro para que pudesse ser realmente motivo de fato concreto de acreditar, mas ele amava aqueles, né? É mais uma passagem em que Jesus estava com eles e demonstra o seu afeto, a sua proximidade, a sua afinidade
e tudo mais, né? E ele curou a tantos que nem conhecia, né? Com certeza, Jesus não deixaria, né, de mostrar todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua ação também para Lázaro, que era alguém, e diz também na passagem que quando Jesus soube, um pouquinho antes, né, eu acredito, que quando ele soube da notícia que Lázaro tinha falecido, ele chorou. Ele chorou por Lázaro, né? Então, realmente era próximo dele. Jesus sentiu por isso. Jesus, e colocando no lugar, né, no lugar dessa notícia, colocando no lugar dessas irmãs, eu imagino Jesus também chorando por as coisas que também nos assolam, né? Também nos quer nos fazer sofrer, nos fazer sentir, ou até mesmo perante a morte nós somos impotentes, né? E aí Jesus também chora nesse momento junto conosco, né? Por quê? Porque ele nos ama, ele é próximo de nós, ele quer ser próximo de nós. Então, uma reflexão mais comprida, mas isso é o que esse texto traz para mim, mais uma vez, essa definição de que ele é o Filho de Deus, que é verdade, e além disso, né, de que se assim como ele ama Lázaro, Marta, Maria, né, demonstrou tantas vezes isso, ele também está conosco, chora também por nós, chora conosco, chora também, sente aquilo que nós sentimos, né? Então, essa proximidade de Jesus, talvez seja esse o plano de Deus mesmo, de trazer Jesus na Terra, para que ele realmente sinta o mesmo sofrimento que nós sentimos, né? Ele possa, né, ter a definição de toda a confusão que existe dentro da gente, porque às vezes a gente só precisa, ter um negócio abafado dentro da gente que a gente quer, né, pôr para fora. E nesse momento de choro de Jesus, ele também colocou para fora, né? Então, eu acredito que tem muita coisa para refletir, mas vamos lá. Não, foi muito bom. Bom, da minha reflexão, a primeira coisa que eu anotei aqui foi, na verdade, uma conexão com a leitura passada que você tinha comentado no evangelho anterior, Mari, que da cura, né, da doença, ser uma forma de glorificação, né? Que Jesus dizia que não é nem porque ninguém pecou, não foi uma questão de alguém ter pecado, não era uma punição, né? Pelo contrário, era uma forma de Deus mostrar sua glória. E Jesus fala justamente isso no começo, né? Dessa leitura. Ele fala, esta doença serve para a glória de Deus, né? Então, reforçando o que já desde a semana passada, né? Do evangelho passado, é a pura verdade, era isso mesmo, né? Não é a doença não é uma punição, né? Ela vai servir para a glória de Deus, seja para mostrar cura, ou seja para curar a alma, né? Não a cura física ou a cura da alma. Eu também anotei aqui como muito importante para mim foi essa parte do choro de Jesus também. Foi uma coisa que para mim se destacou muito, como o Alex falou na contextualização, porque me pareceu também muito gente como a gente, assim, né? A gente sempre consegue... É muito falado, e tem que ser falado, obviamente, do quanto Jesus é filho de Deus, né? Isso é óbvio, então tem que ser falado. Mas, de tanto se falar isso, muitas vezes a gente não consegue ter uma conexão, parece, assim. Eu como cristã, tenho essa dificuldade, assim, de ter essa conexão, de achar realmente que ele sentiu, assim, que nem a gente sente. Apesar de ter... lógico, gente, eu sei que ele sofreu e tal. Muito, né, na cruz. Mas, assim, um momento de choro ali, parece que realmente foi esse momento que nem a Mari falou, assim, para se aliviar, gente, olha, dói aqui também. Dói, assim, não é só fisicamente, dói por dentro. Dói a minha alma também dói, né? E daí eu fiquei pensando, esse choro seria, assim... Por que seria esse choro? Seria por ter chegado, de repente, atrasado e não poder ter ajudado o amigo dele antes, ele se sentiu frustrado? Ou será que até por sentir, né, pela dor, ele sabia que ele teria o poder de reanimar Lázaro, então ele ficou triste pelas irmãs, de ter visto o sofrimento delas, né? O que seria, né? Assim, seria até por ver a própria morte se aproximando, que estava muito perto já, né, dele ser acusado e ser encaminhado para a morte, talvez até ele mesmo remetendo, poxa, eu vou ter que passar por isso, será que eu vou dar conta, né?
Então, Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E essa parte do verdadeiramente homem fica muito clara para mim nessa leitura, assim, me tocou bastante. Outra coisa que eu queria destacar dessa leitura, na verdade, eu ouvi uma vez de um professor de um cursinho para concurso. Não sei por que contexto ele falou isso, se era para incentivar os alunos, o que era, mas ele falou e me chamou tanta atenção que eu nunca esqueci. Ele falou sobre essa leitura de Lázaro e ele falou assim... vocês repararam que Jesus manda o pessoal tirar pedra? Ele tinha poder para reanimar uma pessoa, para ressuscitar uma pessoa. Você acha que ele não ia conseguir tirar pedra? E o que ele quis dizer com isso, né? O professor dizia, porque você tem que fazer a sua parte. Né? Ele falou assim, ele sabe que ele pode tirar pedra, mas ele quer a sua parte. Né? Jesus, né? E Deus quer, ele falou assim, eu tenho poder para te ajudar, mas você tem que também levantar o seu bumbum da cadeira e fazer a sua parte também. Então é meio que uma figura, assim, né? Um jeito figurativo de falar, olha, os irmãos ali, o pessoal que estava lá, os amigos de Lázaro, tinham que tirar pedra. Jesus ia fazer a parte dele, mas se você nem levantar e tirar pedra, como é que ele vai fazer a parte dele, né? Então é uma coisa que eu gosto de lembrar desse professor falando. E por último, assim, anotei aqui, quão felizardos não foram mesmo, né? Maria, Marta e Lázaro por terem sido amigos íntimos de Jesus, né? Mas daí depois, logo na sequência, eu pensei, poxa, mas Jesus é nosso amigo, é nosso irmão, ele está com a gente em qualquer momento, né? A gente também, né? Nós também somos igualmente amados por ele, quanto Lázaro, Maria e Marta. Nós somos igualmente amados por ele. Ele ama a humanidade, ama os seus irmãos, ama os filhos de Deus, a humanidade como um todo. Então, nós somos também tão felizardos quanto eles, né? Se soubermos aproveitar essa amizade, digamos assim, né? Da minha parte, é isso. Da reflexão. Let's! Muito lindo o que vocês duas falaram. Eu nem vou repetir, eu também pensei um pouco nesse sentido. E eu refleti bastante sobre a questão da ressurreição. Né, quando ele fala lá, ele fala para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu acho que daí ele está falando em relação a Lázaro, né? Que morreu. E depois, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, está falando para Marta, né? Porque ela tinha dele, crê tu isto? E aí nisso ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele não fala eu sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Isso para mim ficou muito forte, sabe? Porque a gente fica... A morte é uma coisa muito misteriosa e muito complexa para a gente entender ainda. É muito difícil. Mas ele fala que ele não é isso. Então, Deus não é a morte, gente. Né? Deus é a esperança, é a renovação. E acho que é isso que é o significado da Páscoa, né? Exatamente. Eu não sou essa morte. Eu venci a morte. Eu não sou a morte. Eu sou a vida. Então, eu refleti, né, desse sentido também, além disso que vocês já comentaram, que eu não vou ficar falando de novo para não me alongar muito aqui. E só essa questão mesmo de Jesus não ser alheio, né, à humanidade. Né? Ele não era só um líder religioso, não era uma ideologia, não era uma pessoa que se achava o suprassumo e tá seguindo multidões. Não, ele amava mesmo, né? Então, hashtag Jesus, gente como a gente. Gente como a gente. É o resumo. É o resumo. Esse vai ter nas redes sociais, com certeza. Com certeza. Legal, então agora vamos para aquele momento um pouco pesado, um pouco difícil. Vocês acharam o Cid falando nisso? A gente não colocou, né? Procura o Cid. Ninguém achou. Mas bom, ouviram, né? Mas ninguém comentou que achou o Cid, né? Fica ainda a dica aí, gente. Procure o Cid. Encontre o Cid. Ache o Cid. Então, aquele momento difícil, aquele momento um pouquinho mais complicado, que bateu o fundo, né? Deu aquela cutucada na gente. É um momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. Espinho no meu corpo. Mário, já aproveita e já emenda o seu espinho. Vai lá. Vamos lá. O meu espinho
Tá bem ali no comecinho, onde Marta disse assim a Jesus, Marta, 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 Marta. Essa Marta também é muito gente como a gente, eu tenho que falar. Também lembro, Marta, tem a Marta. outra passagem, né? Então, que Jesus ainda fala, Marta, Marta. E quantas vezes Jesus não fica falando assim, Mariane, Mariane, né? E assim vai. Mas ali, onde ele disse assim, ela diz, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Caramba, Marta, como assim, né? Jesus está falando que ele é a ressurreição, a vida que ele faz, e com certeza poderia acontecer, poderia até mesmo, hoje nos nossos dias, a gente não tem a presença física de Jesus. E aí, a gente entra como Marta, né? Se Jesus voltasse, as coisas se resolveriam. Mas precisa Jesus voltar para as coisas realmente resolver? Então aí entra um pouco da nossa a nossa falta de fé, de acreditar. Hoje tá difícil falar as palavras, né? Então, assim, a gente vacila muito ainda na fé. Hoje eu estava comentando sobre alguns vacilos que eu comentei assim, de tudo mal a gente tem que tirar um bem. E do coronavírus a gente tirou um bem que a gente voltou a ter um pouco mais de atenção quanto aos cuidados básicos que a gente deve ter de asseio pessoal, né, e tudo mais, medo das coisas. E eu vejo assim que aqui está essa questão mesmo, esse foi o vacilo de Marta. E também muitas vezes é o meu vacilo. Eu quero realmente que Jesus volte, né, perante essa situação do nosso dia a dia. Eu vivo falando assim, Jesus, você tem que voltar. Volta, Jesus. Hashtag volta, Jesus. Mas ele precisa estar fisicamente aqui para que isso aconteça. Ele é Deus, né? E ele, aqui na Bíblia da Pastoral, se vocês pegarem no rodapé, bem embaixo do capítulo 11 mesmo, vai ter assim em cima, fatos concretos. Suas ações comprovam que é Deus quem age nele. Então, nem precisa de mais, né? Realmente um espinho no meu corpo. Não precisa realmente Jesus estar, porque ele é Deus. Se ele pedir para a montanha se mover, a montanha vai obedecer. Se ele pedir para o mar cessar, vai cessar. Então, é somente a voz, o toque, a vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Já pensou? Poderia ter uma mudança nessa passagem. E lá onde Jesus estava, longe de Betânia, e está Lázaro só pela voz dele, né? Mas para mostrar para aquele povo que ainda, como dizem muitas outras passagens, são lentos em entender e compreender os desígnios de Deus, né? Jesus vai lá fisicamente e ainda escuta de Marta. Se estivesse aqui Jesus, meu irmão não teria morrido. Então, Marta, eu tomo junto, Marta. Ainda estamos juntos nessa. Você falou uma coisa, eu lembrei. Tem alguma leitura também que Jesus faz. Não, eu ia falar da cura que ele fez, digamos, à distância, entre aspas, né, do filho do soldado, acho que é alguma coisa assim, sim. né? Que ele não chega a ir até o filho, eu não lembro exatamente, mas tem que ele chega, né, a falar, não, pode ir para casa que seu filho tá bem. E ele fala, não, meu filho tá... E daí vai para casa e os empregados falam, não, seu filho tava bem. Eu sou digno, né, de que entre em minha morada. É essa parte que a gente tem do rito, né, que fala. Viu bem essa daí. E eu lembro que deve falar, mas ele até pergunta pro soldado, mas que horas que o meu filho melhorou? Daí, era tal hora. Ele falou, nossa, era exatamente a hora que Jesus falou para mim que eu podia ir para casa, que o meu filho tava bem. Então, como você falou, né? Jesus podia ter feito a cura à distância. Poderia. Podia ter feito. EAD, cura EAD. Muito bom. EAD, sim. Podia ter feito a cura EAD. Mas, telecura, como a gente tem hoje as teleaulas. Né? Telecura. Mas, nesse caso, ele, né, fala ali bem firme no final. Jesus, eu sei que você me... Deus, eu sei que você me escuta, mas eu tô fazendo isso aqui para que o povo veja, porque tá difícil, eles não estão acreditando. Né? Fica assim. Eu tô aqui, tô fazendo, fiz um monte de coisa já, eles não estão acreditando. Então, por favor, me escuta mais uma vez e bem na cara deles aqui, ó, mostra do que eu sou, né? Mostra que eu sou seu filho mesmo, né?
E a minha parte, o espinho na carne, eu dei uma prolongada aqui, porque exatamente, eu botei exatamente o mesmo trecho que a Mari, no caso. Que abre aspas, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, Nós fecha não aspas. somos gêmeos, é a Let's. Eu e a Alex somos gêmeos, mas... gêmeos. Não somos gêmeos, mas somos gêmeos. Mas eu anotei exatamente essa parte também, porque eu fiquei, putz, né? Então, ela ainda dá tipo meio que uma bronca em Jesus, assim, poxa, se estivesse aqui, nada disso teria acontecido. É a tal da... Não é nem da dúvida, é da dúvida, mas a tal da cobrança aqui, que eu acho que pega no meu espinho, digamos assim. Eu sei que fulano tem a capacidade de fazer isso, ciclano tem capacidade de fazer aquilo, mas eu fico assim, se não for na hora que eu quero, eu vou cobrar, entendeu? Assim, e talvez não seja o momento daquilo acontecer. E você vai cobrar, mas gente, mas a pessoa vai fazer. Deixa lá. E se o ser humaninho, que é ser humaninho, faz na hora dele... Imagina Deus, né? Imagina qual que é o poder de Deus. Então, eu anotei o mesmo aqui, porque eu também fiquei assim, nossa, Marta, sou dessas também. Mas Marta, tamo junto, hashtag. Marta, tamo junto. Vai, Let's, pode falar o seu. Meu espinho na carne, a passagem, o trecho é diferente, mas é a questão da dúvida também, né? Quando os discípulos falam, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tipo, ele nem conhecia o cego, e o amigo dele deixou falecer. Então, a questão da dúvida, da aceitação, pega bastante. E eu acho que essa questão da dúvida é com praticamente todo mundo, né? Então por que uns curam, outros não curam? Né, que a gente fica questionando. E minha avó sempre fala assim, né, que não é pra gente ficar perguntando o porquê, mas o para quê. Mas isso ainda é muito difícil para mim, é algo que eu tenho que trabalhar e melhorar, porque é como a Mari comentou, né, é essa questão que põe em xeque a nossa fé, né, a nossa crença, se realmente a gente acredita nele mesmo, se a gente realmente confia e tem fé naquilo que foi dito. Então, é um espinho na carne mesmo. Certo. Então, vamos agora para um momento bom, um momento alegre, um momento glória! Momento... Mais esperado ultimamente, gente. Estamos precisando dos momentos glórias, né? Então, vamos começar pela Mari, seu momento glória. O meu momento glória é além, né, de realmente ver Lázaro, Jesus falando forte, parece que eu até imaginei, Lázaro, vem para fora. Mas, continuando ali mais um pouquinho, vai dizer assim, desatai-o e deixe-o caminhar, né? Jesus deu vida nova, e aí ele diz, é o único que pode nos dar vida nova mesmo, de renovar as nossas forças, de libertar. E aí o mais glória do glória de glória, gloríssimo, ele fala, tira toda a atadura da morte, tira toda a atadura da enfermidade, tudo aquilo que estava prendendo ele ali na mortuária, né, o pano mortuário e tudo mais, porque agora ele está vivo, tem uma nova chance, uma nova oportunidade, realmente lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E ele dá essa vida novamente para Lázaro, seu amigo, né? Então, assim, é uma coisa que ele faz todo o tempo com a gente, né? Eu imagino como no momento da confissão, que agora a gente já se prepara, né? Ou deveríamos estar preparando, não sei como, se vai ser teleconfissão, mas EAD, a distância, mas eu acredito não, né? Mas como no momento da confissão a gente está distante, está preso por aquele pecado, e aí com o sacramento Jesus nos faz como se ele falasse realmente essas palavras, desatai-o e deixe-o caminhar, né? Tá livre para voar, como, né? Nas histórias e filmes e tudo mais. Então,
Vai ter que pôr um let it go. Let it go. Vou pôr. Let it go. É isso mesmo. Então, momento glória. Muito glória. Meu momento glória, quase igual. O começo, Não o que você creio. anotou depois, eu anotei o começo. Você falou os dois, né? Mas eu anotei o Lázaro, vem para fora. Foi a minha parte. Porque, assim, considerando que a Mari falou, nossa, lógico, eu acho maravilhoso também, né? Esse sentido simbólico, né? De reviver, renascer, tirar as ataduras e tal. Mas o sentido físico mesmo, dele reanimar uma pessoa que estava falecida, é um poder que não existe a não ser por ele, né? Não foi um truque de mágica, não. Lázaro não estava dormindo, Jesus fala na palavra, ele falou, não, ele não está dormindo, ele está morto. E as irmãs confirmaram, já está cheirando mal, inclusive. Então estava morto, mortinho da Silva. Tem certeza, Há Jesus? 4 dias, exatamente. Já. Então, é um milagre, mas é um milagre tipo, sem precedentes, assim. É uma coisa maravilhosa que ele já fez curas maravilhosas, né? De cego enxergar, paralítico voltar a andar. Spoiler da ressurreição. Exatamente isso que eu notei. Ai, gente. Que massa! Eu coloquei exatamente porque, assim, tecnicamente, entre aspas, né, o pessoal fala que foi uma reanimação, não foi uma ressurreição de Lázaro, porque ele voltou a viver, mas ele voltou à nossa vida humana, ele ia morrer de novo. Depois disso, mais pra frente, ele morreu de novo, né? Então não é uma ressurreição, é uma reanimação. Mas é um prelúdio para o que aconteceria com Jesus mesmo, porque ele tem o poder de Que chique, fazer a ressurreição. prelúdio. Prelúdio. Tá Eu ia gastando, falar, tem que mas eu gastar falei no assim, lugar, ai, né? gente. Nossa advogada, então ela tem um vocabulário vasto. Ai, desculpa, gente. É muita cultura, eu não consigo me conter. É quarentena. A quarentena, é muito estudo. Brincadeira. Mas seria isso mesmo, assim, um spoiler, então, da verdadeira ressurreição, né? Da verdadeira... O ponto alto de toda essa história maravilhosa que cerca a humanidade, que é a ressurreição de Jesus, porque se não houvesse isso, não teríamos por que estar falando de tudo isso, né? Até acho que, não sei se... Mari, me corrige se eu estiver errada. Acho que Paulo, né, que fala isso assim, se não tivesse havido ressurreição, não tinha por que a gente estar falando disso aqui. Eu não estou falando, né, tô falando porque ele foi um cara legal, é porque ele ressuscitou, verdadeiramente. Jesus ressuscitou, e é por isso que estamos dando testemunho de tudo isso, porque ele é verdadeiramente filho de Deus, né? Então, esse vem para fora, é uma reanimação, mas daqui a pouquinho a gente está chegando, vai chegar, é o que realmente importa, né? Que é a ressurreição. Lex, seu momento glória. Meu momento glória é a mistura dos dois de você. É os Muito dois. bom, gente. Porque eu anotei também quando ele fala, né? E clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Eu escuto: Letícia, sai para fora. Mariane, sai para fora. Luciana, sai para Chega fora. arrepio. Tipo, Deus tira a gente literalmente da cova que a gente se encontra. Porque a gente pode estar numa crise emocional, numa crise financeira, e ele te chama, sabe? Às vezes pode achar que você está no fundo do poço. E se você pedir, ele vai te chamar. E essa questão de desatar, né? Ele pediu para os discípulos, né, desatar os amigos dele. Então, assim, para mim foi no sentido de você não tá só. Além de você estar comigo, você tem pessoas com quem contar. E conte com elas. Você vai precisar de ajuda. E aceita essa ajuda. As pessoas vão te ajudar, entendeu? Então, isso é muito lindo. Para mim, assim, eu até me emocionei, assim, quando eu estava lendo, na hora que fala, assim. Então, pra mim, foi esse o momento glória. Adorei. Muito bom. Nossa, verdade. Não tinha pensado por esse lado da necessidade dos amigos também. Muito bom. Família, amigos, todo mundo, né? É muito legal. Contar com as pessoas é imprescindível, né? A gente não tá sozinho de jeito nenhum, né? Porque a gente não tá sozinho. E existe o momento glória do podcast ainda, pelo menos. Pra mim, hoje, o momento glória do podcast tá sendo... Jesus não é a morte. Ficou muito forte isso hoje, né? Até ele passou pela morte. Então, acho assim, ninguém pode entender o que é esse mistério da morte, né? Se até o filho de Deus passou por ela. Então, Lex glória falou, do né? podcast. Jesus falou. Você que falou, né?
Jesus falou que ele é a vida, ele é a vida. O padre até me falou que uma vez questionaram ele, sabe, assim, ele falou, eu não sei, quando eu tiver face a face eu pergunto pra ele, né, tipo, é mistério. Dá pra saber, né? Muito bem, então agora vamos para o momento Boa Nova. Prepara. Que vai ter agora uma vinheta. Prepara! Muito bom! Vamos pôr uma vinheta agora. E para começar o momento Boa Nova da semana, aquele momento que devo explicar, a gente dá uma dica de algum filme, série, livro, frase, reflexão, qualquer coisa que a gente ache legal para trazer para vocês. Este é o momento Boa Nova e Mari começa com o seu momento. Bom! É na ordem do dia? Tá certo, não tá certo. É a ordem do Tá dia. certo. Esqueci. Que era eu. O meu momento Boa Nova vai para um filme, mais um filme, né? Foi realmente uma recomendação de uma professora minha nessa semana. Ele não tem uma qualidade muito boa a imagem no YouTube, mas não sei, às vezes tem alguma outra plataforma que eu ainda não saiba. Se chama Família de... Eu não sei como se pronuncia, é um filme francês. Berlier. O acento é no E, no primeiro E, tá bom? Então, B-E com acento, L-I-E-R. Mas procurem aí, é uma história muito bonita de uma família que somente a filha mais velha é ouvinte. Então, ela além de ser a filha mais velha e adolescente, ela tem responsabilidade de ser a tradutora dessa família dela. Ela tem mais um irmão, os pais, que são surdos e por isso não falam. E aí tem toda uma reflexão sobre uma nova visão, né? Porque muitas vezes a gente fala do surdo, e aí a gente vai estar abrangendo a intérprete, né? O peso disso, dessas informações. Não tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Vale lembrar. Não precisa ter a ver, só momento Boa Nova, momento livre. Mas talvez, assim, é muito bonito. Eu falo que, eu falei, até comentei que a melhor parte do filme é o final. Eu não vou contar. Não vou contar. Mas foquem no final do filme, que eu chorei litros. Assim que eu fiquei, tipo, tá, filme, tá. Tipo, mais um trabalho. Não escute isso, professora, né, e tal. Mas no final eu falei, eu chorei mesmo, assim. A Júlia tá de prova, minha sobrinha, que eu chorei mesmo bastante no filme, que é muito bonito. Como a gente tem outras formas de enxergar, de ouvir, de sentir, e muitas vezes a gente não tem ideia, não tem noção. Então, fica aí a dica da Boa Nova de hoje. Muito legal. O meu não é tão profundo assim, mas também é um filme. Aliás, não é esse que eu mudei. Eu Espero que não seja o mesmo que o meu. Acho que não. Filme. Porque o meu é uma ficção científica. Então não é. Nossa, vai ser vários gêneros diferentes. Mas, gente, olha, na quarentena vocês vão aproveitar. Pra não enjoar do mesmo jeito de filme, vai ter várias temáticas várias aqui. Opções. Então, o filme que eu tenho pra indicar, na verdade, é um filme de 2015, eu acho, que eu vi na época e resolvi rever agora, porque eu falei, acho que eu vou entender um pouco melhor. Eu também tinha assistido um vídeo no YouTube sobre o filme, falei, eu deixei de pegar muita coisa desse filme. Então, eu falei, vou ver de novo. Chama Interestelar, não sei se o pessoal conhece, é com aquele ator que eu também não vou saber falar o nome, mas que é casado com uma brasileira, o Matthew McConaughey. Casado com a Camila. Camila, a brasileira é a Camila. Então, gente, ele tem bom gosto, ele é casado com uma brasileira. Né? Muito bom, arrasou. Próximo. Não, e é um Brasil, excelente ator também, tá né? Nossa, ele é muito bom. A direção é do mesmo do Batman, lá da trilogia do Batman, que muita gente gosta, Alex gosta também, eu sei, dessa última trilogia que teve aí, né? Uns anos atrás. E o que foi interessante desse filme é que ele tenta ser o mais fiel possível com a ciência. Lógico que é um filme, né, de ficção, então na medida tem hora que não vai ter como ser fiel à ciência, mas ele traz muitos conceitos que eu, que sou burra em física, consegui entender. Eu sou um aso em física, gente, sério. Era a pior matéria minha na escola. Sabe nada na frente ainda, calma. E traz muitos conceitos interessantes assim, sobre a física, é muito legal. E, ao mesmo tempo,
o filme não é sobre física, o filme é sobre um pai que quer salvar a sua família. Então, a maioria dos filmes de ficção científica assim, toma assim, a questão da humanidade, precisamos salvar a humanidade. E nesse é diferente porque o herói, entre aspas, né, o principal, ele quer salvar a própria família. Ele não está muito interessado no resto do mundo, assim. Ele está falando, não, se eu puder ajudar a fazer alguma coisa pela minha filha e pelo meu filho, eu vou fazer. É por eles que eu estou fazendo, né? Inclusive, até no meio do filme tem várias controvérsias, assim, do entre aspas, um vilão falando para ele, não, mas a gente tem que salvar a humanidade, você estava pensando só em você, enfim. E tem uns diálogos muito legais também sobre o amor, sobre o poder do amor, assim, é muito legal mesmo. Revi ontem, valeu muito a pena. É um filme comprido, gente, é quase 3 horas, tá? Então, se você for ver com tempo, para não ter que parar. Tempo temos, Mas né? Interestelar, no YouTube tem só para pagar, né, digamos assim. Acho que tem negócio de alugar agora, filme comprar no YouTube, né? Não sei, você joga lá, aparece lá que tem que comprar. Mas eu nunca fiz isso, gente, mas tem outras formas, né, que dá para você baixar por torrent, nunca fiz isso na vida. Me falaram que dá para fazer por isso. Nunca fiz, nunca fiz, mas me falaram que tem como você joga Interestelar torrent no Google. Um amigo do amigo meu falou que tem como se você baixar por torrent, tá? Mas nunca fiz. Segue, Lex. O meu também é um filme, Caramba. um desenho da Disney. Na verdade, eu vi, 3 títulos para esse mesmo filme, que é o Coco, ou Viva, a Vida é uma Festa, ou Dia de los Muertos, que é daquele, né, do dia, é uma festa mexicana, né? E é um desenho muito lindo, que ele não explora apenas a morte natural, né? Mas a morte que às vezes é mais simbólica e eu acho que mais triste, que é o esquecimento. Então, é um desenho maravilhoso, Já gente. vou chorar pelo jeito. Mari, você tem que ver. E é da Disney, gente. Esse tem que estar na lista de vocês. E tem uma das músicas mais lindas da Disney também, dos últimos tempos, assim, é muito lindo, muito melhor que Let It Go. Ai, gente, desculpa quem gosta, mas é muito melhor. Então, por causa dessa questão da morte mesmo, né, que fala da morte e ressurreição e os... Né, Boa nova. Da questão da morte e as suas várias simbologias. Sensacional. Ai, é lindo mesmo, gente. Eu adorei a dica dela. Tô super Segue curiosa. a dica dela, eu vou rever. A dica Adorei. dela é muito massa. Prepara, boa nova. E o da Mari também, verei. Prepara o lenço Disney. também, gente. Prepara o lenço, já tô pensando. Então, vamos lá, chegando um pouquinho ao fim agora do nosso quinto episódio? Quinto episódio, gente. Hashtag 005. Eu tô muito hashtag hoje. Tudo é hashtag. Esperamos que vocês tenham gostado, mas antes de mais nada, vamos falar onde estamos disponíveis nas redes sociais e para sermos ouvidas também. Vai lá, Lex, redes sociais, e-mail, tudo mais. Então, estamos no Instagram, @leigapartilha, Facebook, Leiga Partilha também. Junto ou separado, vocês vão encontrar. E também tem o nosso e-mail, que é leigapartilha@gmail.com. Mandem seus comentários, suas reflexões, suas sugestões, dicas, momentos, enfim, às vezes não vai ser possível ler tudo aqui, mas algumas a gente está compartilhando nessas redes sociais. Então, muito bonito, por sinal. Mas a gente lê tudo e a gente está muito feliz. Mari, onde nós estamos disponíveis para sermos ouvidas? Isso aí, nós estamos disponíveis, o podcast, no Anchor, no YouTube e no Spotify. Então, a gente conta com vocês para compartilhar o podcast Leiga Partilha nessas plataformas. Então, envia para o seu colega ou envia para aquele que hoje precisava ouvir sobre esse tema, sobre essa passagem. Então, anota aí ou fixa bem aí, Anchor, YouTube e Spotify. Legal. Só queria fazer um adendo dessa parte das plataformas, que ele fica disponível mais tarde para algumas outras automaticamente, tipo o Google Podcast, que é um aplicativo do próprio Google de podcast. Só que ele demora um pouquinho mais que as demais para subir o episódio. Mas se você quiser, de repente, no momento que você está ouvindo ali, já, né, ele demora acho que um dia a mais, alguma coisa assim, né, umas horas a mais.
Também está disponível ali, se você não quer, de repente, pagar um Spotify ou não quer ouvir pelo YouTube. Também tem outras plataformas que estão disponíveis, como o Google Podcast, que fica um pouquinho mais pra frente, mas também aparece. Gente, estamos tá? no Google. Estamos no Google. Joga no Google que vocês vão nos achar. Joga no gente. Google. Joga no Muito Google. bom, Leiga, partilha, importante, gostei. Excelente. Google. Google. Dá um Google, não, Leiga. Então vamos nos despedir juntinhas. Estamos chegando ao fim. Muito obrigado por terem estado conosco até o fim. E até a próxima. Agradecemos a sua paciência, como diz o Faustão, não sei. Paciência, sua colaboração. Então, tchau, coletivo. Sim. 3, 2, 1. Tchau! Esqueci. Já gravou eu cantando Ela... e eu fazendo lá, 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 lá. Nossa, então esse episódio vai ter, né? Efeitos Aí sonoros. você cortou o cabelo Cantos. aqui do arquivo, que era só de teste. Se você quiser cantar de novo. Cantar de novo. Não, mas era uma... Não, nada a ver. Eu tava cantando o da Anitta. Tipo, ela fez assim. Ah, mas é legal. Isso é uma chamada que fica... Ai, é boa nova. Podia ser um Nós somos preparo. as poderosas. Eu tava bem na dúvida. É, seria legal do Boa Nova. Parou? Tava. Ô, Auge, me ajuda, pô. Nossa, semana passada nem entrou. semana passada. Não vou me culpar. Dá play pipoca. Tava desistindo. Você não lembra disso? Dá play pipoca. Ah, do Cruz, verdade. Eu tô pensando assim. Podia estar gravando, daí dá o play. Tá gravando aqui, ó. Dá o play pipoca. Não sei porque eu fiz assim com a mãozinha, ninguém tá vendo.